Expandir é o sonho de quem empreende com franquias, não é? Mas como treinar o franqueado para obter os melhores resultados? Hoje, na coluna Franchising, quem está conosco é o especialista Américo José. Oi, Américo, boa noite, tudo bem? Olá, Raíssa, boa noite, tudo bem? Você? Certinho, prazer te receber aqui, Américo. Qual a sua dica, então, para esse treinamento também dos franqueados? Raíssa, a grande questão de treinar o franqueado é você ter o início desse treinamento. Então, quando você começa a pensar, você fala o seguinte: bom, o que eu quero que o meu franqueado faça? Então, eu começo a desenhar o processo, né? O processo que ele tem que cumprir na franquia dele. Muitas vezes, o empreendedor ou o franqueador, ele acha que o franqueado, porque tem um determinado conhecimento ou uma formação universitária, que ele não precisa ser treinado. Mas é um engano isso. Por quê? Se nós pegarmos boa parte dos franqueados que são treinados ou formados em engenharia, medicina, em qualquer faculdade, você vai perceber que nenhum deles foram treinados para ser empresário. Ele foi treinado para ser médico, ele foi treinado para ser engenheiro e, com detalhe, sempre para trabalhar para alguém. Então, você faz engenharia e vai trabalhar numa grande empresa de engenharia. Você faz medicina e vai trabalhar num grande hospital. Mas ninguém ensinou você a ser dono. Nós podemos falar que com o Sebrae essa realidade mudou alguns anos atrás. Porque teve alguém que se preocupou em formar o nosso empresário, principalmente o empresário do comércio. Né? Alguém olhando para ele e tendo essa percepção que, se não tiver uma formação adequada, ele não vai ter sucesso. Então, no segmento de franquia, é a mesma coisa. Tem que existir uma formação. O franqueador, ele tem que ter uma preocupação muito grande de trazer o franqueado, desenhar os processos. Muitas vezes nós, né, da Xerto, eu vou treinar uma empresa, aí eu chego dentro da empresa, a primeira coisa que eu pergunto: cadê o manual? O que é para essa pessoa fazer? E muitas vezes o empreendedor não tem isso escrito. Né? O empreendedor, ele não tem desenhado qual é a responsabilidade, o que ele espera da pessoa. E quando a pessoa começa a trabalhar e começa a operar a franquia, o que acaba acontecendo? Ela se desespera. Por quê? Ela não entende de fluxo de caixa, ela não entende o que é um DRE, ela não entende o que é o custo da mercadoria vendida, ela não entende sobre os indicadores de venda, ela não sabe o que é uma venda adicional. Eu estou misturando tudo porque são tudo temas que nós temos que trabalhar. Por quê? Quando a maré está alta, está todo mundo vendo a cabeça. Quando a maré abaixa, você vê o resto do corpo. E aí pode acontecer de alguém estar desprevenido. Né? Então, o treinamento, ele serve, não é somente com o momento, está tudo bem, o mercado está comprador, e aí não precisa treinar, não. Não. Uma das causas que mais desmotiva, Raíssa, um funcionário dentro de uma empresa é ele não estar adequadamente preparado para desenvolver o seu papel. A falta de treinamento gera uma desmotivação. A falta de treinamento gera uma insegurança. Né? Então, muitas vezes, você olha para aquele funcionário, ele não tem coragem de falar, e mesmo o franqueado, né? Não tem coragem de falar que não sabe. Por quê? Porque nós achamos que é feio falar que não sabe. É como errar. A gente acha que errar é feio, mas não é. Só quebra copo quem lava copo. Só vai errar quem está fazendo alguma coisa. Só vai errar quem realmente está produzindo. Quem nunca lavou um copo, como é que vai quebrar o copo? Então, quando nós pensamos no treinamento, quando nós pensamos, puxa vida, o franqueador tem que treinar o franqueado, tem que treinar a equipe dele. A primeira coisa, processo. Como tem que ser feita a função? De que maneira que essa função vai acontecer? Ao mesmo tempo, quando você olha, vamos falar aqui do McDonald's, que é o maior exemplo que a gente teve aí no Brasil durante muitos e muitos anos, que fala de franquia. Qual é o grande diferencial dele? Ele ensinou alguém a fazer hambúrguer? Não. Ele criou um processo
para poder fazer um hambúrguer de uma maneira que fosse rápida, tá certo? E que qualquer um poderia fazer. Ele criou o quê? O processo. Então, o empreendedor, o franqueador, ele tem que desenvolver o processo, ele tem que explicar, primeiro faz isso, segundo faz... E aí ele tem que seguir essa linha de pensamento. Se ele não tem processo desenhado, cada hora um que vai conversar vai ensinar a fazer de uma maneira. Você imagina que você fala assim, Américo, eu quero que você dê um curso de vendas. Eu vou dar um curso de vendas. Amanhã eu terminei de dar o meu curso, passou 6 meses, você resolveu reciclar o teu pessoal. Aí você traz uma outra pessoa, né, para fazer esse treinamento. Essa pessoa vai falar uma outra coisa. Então, aquilo que eu falei, olha, você vai atender o cliente sorrindo, o outro fala, não, você dá um abraço no cliente. Então, qual a metodologia que esse vendedor tem que seguir? Então, aquilo que você quer que o seu franqueado faça, você tem que treiná-lo. Independente da função dele, da formação dele. Américo, mas ele é um advogado, tudo bem, mas ele nunca foi comerciante. Ele nunca contratou pessoas. Ele nunca treinou pessoas, ele nunca motivou pessoas. Então, se você não treina o seu franqueado, automaticamente ele vai ser um péssimo franqueado. Muitas vezes o franqueador fala assim, mas eu não sei como treinar. Sabe sim, em toda cidade do Brasil tem o Sebrae. Então, um dos pontos já começa por aí. Já escreve ele para fazer um curso. Se você não tem competência para fazer o treinamento, você que é o franqueador, que é o empreendedor, você tem que delegar essa função para alguém. Então, você começa a olhar que você tem informações, por exemplo, online. Então, você tem que assumir que a outra pessoa não sabe. E não adianta fazer palestra, porque muitas vezes uma palestra ela é muito boa, mas ela é muito boa para levar você à ação. Mas se você não tem conhecimento, não adianta. Não adianta, motivação sem ação não resolve. Por exemplo, imagina que você tem um mecânico e esse mecânico não sabe consertar freio. Aí você vai motivar esse mecânico. A motivação não ensinou ele a consertar o freio. Você só pode motivá-lo se for para falar para ele fazer o curso e aprender a consertar freio. Então, o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar aquilo que nós queremos e temos que pensar como fazer essa pessoa executar, qual é o processo que essa pessoa tem que fazer. Olha, muitas vezes nós encontramos franqueados que conversam com a gente, falam, mas Américo, eu não tenho conhecimento financeiro, eles falam as coisas, eu falo assim, mas você não foi na empresa, você não conversou, mas eles falam de uma maneira que parece que é tudo fácil, mas quando eu chego aqui, óbvio, ele não sabe. E quando ele está em treinamento, ele muitas vezes não tem coragem de falar, ele não tem coragem de fazer uma colocação dizendo que eu não sei, que eu não tenho esse conhecimento. Ele simplesmente concorda com tudo, né? Então, Raíssa, você começa a ver que o treinamento, ele é a grande solução. E aí, né, você tem um pensamento que fala assim, mas América, eu treino e as pessoas saem. Aí você não treina e elas resolvem ficar. É verdade. Tá? Então, o que nós descobrimos é que muitas vezes, Raíssa, nós sabemos, né, somente do dinheiro que entra no nosso caixa. Nós não sabemos o que deixou de entrar por falta de competência e de treinamento da equipe. E como você falou, realmente é treinando que se aprende. Américo, muito obrigada pelas suas dicas. Com certeza, nossos franqueados vão tomar mais cuidado com isso. Ok, vamos lá. E até um próximo. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima.